Olá, como vai? O tema da nossa aula de hoje é a escolha profissional. Vamos falar um pouco sobre essa importante decisão que o jovem precisa tomar na fase da adolescência e que tem um peso significativo no decorrer da sua vida, na entrada do mundo adulto, nas questões familiares, nas questões sociais, entre outras coisas. É importante pensarmos que a escolha profissional acontece numa fase bastante delicada na vida de um indivíduo. Estamos falando mais uma vez da adolescência, o tema central das nossas aulas. É importante que o aluno possa perceber, muitas vezes, que a escolha profissional depende exclusivamente dele. E o papel da escola, neste momento, tem uma importância significativa, pois a escola pode, muitas vezes, ajudar o aluno a fazer essa escolha e também ajudar o aluno a se conscientizar do que ele não quer, do que ele não gostaria de fazer. O momento da escolha profissional traz consigo uma série de expectativas. E essas expectativas sempre estão pautadas nas crenças e nos valores familiares, nas questões sociais, na cultura em que esse jovem está inserido e, entretanto, isso não se torna uma escolha fácil. É importante que a escola possa favorecer o momento de escolha profissional dos alunos para assim poder contribuir no seu desenvolvimento e na sua escolha. É importante levarmos em consideração os vários aspectos que contextualizam a vida deste jovem. Por isso, é necessário refletirmos sobre algumas ações que a escola pode favorecer, algumas atividades que a escola pode proporcionar aos seus alunos, a fim de ajudá-los neste momento. Não estamos dizendo com isso que a escola deva pressionar os seus alunos para fazer uma escolha profissional ou que a escola seja a responsável por essa escolha. Ou seja, se o aluno fizer uma escolha errada, se o aluno se arrepender da sua escolha, a escola será responsabilizada por isso. Mas é importante pensarmos em algumas ações, em algumas atitudes que a escola pode e deve promover em sala de aula, no ambiente escolar, para que assim possa ajudar os alunos neste momento de decisão. A escolha profissional também está pautada, está permeada por uma série de mudanças que vão acontecer na vida do jovem a partir dessa escolha. Estamos falando da escolha profissional e da entrada no mundo adulto. É importante entrarmos nessa discussão, pois a partir do momento em que o jovem escolhe a sua profissão, esta escolha, este momento pode estar atrelado com um momento da entrada no mundo adulto. Por que estamos falando isso? Porque a partir do momento em que o jovem faz a sua escolha, ele está querendo dizer que ele é capaz de tomar decisões em relação à sua vida. E essas decisões serão as importantes, serão os fatores decisivos que vão determinar com que ele vai trabalhar, que tipo de adulto ele pretende ser, de que maneira ele pretende conduzir a sua vida e assim por diante. O que estamos dizendo com isso é que exatamente a partir do momento em que o jovem escolhe a sua profissão, faz a sua escolha, isso pode estar pautado, isso pode estar permeado a exatamente o que? A entrada no mundo adulto, a ele determinar, a ele dizer que ele é capaz de tomar uma decisão, que ele é capaz de escolher a sua profissão e a partir daí determinar que adulto ele será, de que maneira a sua vida será conduzida. Muitas vezes, por conta disso, o jovem acaba protelando, adiando a sua escolha profissional. Ele ainda não se sente preparado para isso. E não estamos dizendo aqui que ele precisa estar preparado exatamente neste momento. Se fizermos uma relação entre a idade do adolescente e o momento da escolha profissional, este jovem estará passando por um momento de mais ou menos 17 anos. Então, a idade que o jovem tem no momento em que ele cursa o terceiro ano do ensino médio, geralmente é de 17 anos. E se formos pensar na perspectiva de vida que temos hoje em nossa sociedade, essa idade para a escolha profissional é bastante precoce. Para ilustrar isso que estamos falando, vamos ouvir a opinião de um adolescente, de um jovem, referente ao momento da escolha profissional. Escolher uma profissão que combina não é fácil. Principalmente numa época como a nossa, quando a valorização do prazer é máxima, num grau sem comparação com outras épocas.
Hoje em dia, vivemos como se o ser humano pudesse satisfazer qualquer tipo de desejo e fosse capaz de obter qualquer tipo de prazer, já que todo obstáculo a isso pode ser removido com o uso de alguma tecnologia disponível no mercado. Como podemos ver, não é fácil para um jovem levar em consideração tantas situações, tantos momentos, tantas dúvidas em relação a essa escolha. Geralmente, o jovem escolhe profissões que não têm nenhuma relação. Por exemplo, em algum momento ele quer fazer medicina, no outro ele quer fazer direito, no outro ele quer fazer educação física. Ou seja, são profissões que não têm nenhuma relação uma com a outra e isso acaba fazendo com que o jovem tenha ainda mais dificuldade para fazer a sua escolha profissional. É por isso que estamos dizendo que é tão importante que a escola tenha e promova espaços para que o aluno possa refletir sobre a sua escolha, para que o aluno possa, de uma determinada forma, encontrar alternativas, encontrar possibilidades, momentos reflexivos que vão ampliar os seus conhecimentos, que vão ajudá-lo a amadurecer essas ideias e, a partir daí, sim, fazer uma escolha profissional adequada com as suas questões sociais, adequada com o seu perfil, adequada com aquilo que ele espera e que ele gostaria de fazer. Muitas vezes a escolha profissional vem permeada por uma série de tradições, por uma série de questões que estão ligadas à família, que estão ligadas às expectativas dos pais. E a escola também necessita levar em consideração todas essas situações, todos os contextos que fazem e que estão envolvidos na vida do adolescente, na vida dos seus alunos. Também é importante levarmos em consideração a pressão da sociedade pela escolha da profissão. Sabemos que muitas vezes existem questões sociais que acabam interferindo no trabalho da escola, no trabalho do professor em relação a ajudar o aluno a escolher, a fazer a sua escolha profissional. Estamos dizendo com isso que cada vez mais cedo as escolas hoje começam a trabalhar com os seus alunos alternativas, situações para que ele se coloque em situações de vestibular, em situações para entrada na faculdade, que geralmente está atrelada à escolha da profissão. Muitas vezes, em algumas escolas, encontramos alunos que, ao ingressar no ensino médio, ou seja, no primeiro ano do ensino médio, já começam a participar de simulados, a participar de provas que têm uma pontuação semelhante às do vestibular, para que assim ele seja treinado e a partir daí tenha uma colocação melhor nas provas do vestibular. Sabemos com isso que toda essa estruturação, toda essa questão que envolve a escolha profissional também está pautada na preocupação das escolas em relação aos alunos, os seus alunos terem uma boa colocação nas provas, a terem condições de frequentar, de entrar numa boa faculdade. Entretanto, esta pressão, esta maneira de lidar com essa situação do vestibular, do aluno ser aprovado nas provas do vestibular, acaba também atrapalhando o momento da escolha. Pois, se pensarmos, a prova do vestibular, passar na universidade, acaba se tornando um papel mais importante, acaba tendo um papel mais importante na vida do aluno e da escola do que realmente uma escolha eficaz, uma escolha que foi refletida, que foi pensada, que possibilitou o conhecimento de todas as profissões, de todas as possibilidades que o aluno teria para fazer a sua escolha. Estamos fazendo aqui um alerta para que a escolha profissional não se torne uma pressão, uma decisão do aluno somente para que ele tenha êxito nas provas do vestibular. Com o intuito de auxiliar o professor em sua tarefa, nas suas atitudes, nas suas ações que possam possibilitar uma escolha consciente, uma escolha eficaz dos seus alunos na escolha profissional, vamos elencar aqui algumas dicas para o professor orientar seus alunos. Nas atividades que podem auxiliar o aluno na escolha profissional, o professor deve estabelecer bases que estão relacionadas à personalidade de seus alunos. Estamos dizendo que o professor precisa levar em consideração, respeitar a individualidade e a subjetividade de cada um.
É importante, com isso, que o professor perceba cada detalhe, cada situação e respeite, né, e coloque na sala de aula, insira na sala de aula atividades e reflexões que possam permitir que os alunos respeitem as ideias do outro, que os alunos possam colocar em prática aquilo que pensam, as suas expectativas em relação ao momento da escolha, em relação de que maneira eles vão fazer essa escolha e que sempre o respeito entre os colegas seja privilegiado. Para fazer esta atividade, o professor pode, muitas vezes, colocar a sala de aula em círculo e pedir que cada um fale um pouquinho em relação às suas expectativas profissionais. Falar sobre as expectativas profissionais é o primeiro passo para começar uma discussão sobre a escolha profissional. Desta forma, o professor pode, a partir deste círculo formado, pedir que os seus alunos falem um pouquinho sobre o que pretendem, quais são as suas ideias, por que essas ideias surgiram, da onde elas vieram. E enquanto um aluno fala, os demais podem ir anotando o que eles consideram positivo e negativo em relação a essa expectativa do colega. E depois que cada um falou a sua expectativa, depois que cada um colocou as suas ideias, os alunos podem trocar entre si, colocar cada um o que achou de positivo e o que achou de negativo na fala de cada colega. A partir dessas discussões, o professor será capaz de diagnosticar e detectar as dificuldades que estão relacionadas à escolha da profissão. Então, nessa mesma atividade, é possível que o professor possa ajudar o aluno a pensar os prós e os contras que estão todos relacionados à profissão escolhida ou à expectativa que ele tem em relação a essa escolha. Também é importante que a escola possa proporcionar a capacidade de decisão e a possibilidade da escolha do jovem. O que estamos dizendo com isso é que o jovem precisa estar consciente de que a escolha depende dele. É ele que tem que fazer essa escolha, ninguém pode escolher por ele. Trabalhar a capacidade de decisão é fundamental para que ele possa fazer a sua escolha, para que ele possa escolher a sua profissão. Também é importante que o aluno possa trabalhar as identificações e as suas expectativas. Sabemos que muitas vezes, no momento da escolha profissional, o aluno não leva só em consideração aquilo que ele considera importante, aquilo que ele gostaria de conhecer. Muitas vezes, essas expectativas também vêm dos amigos, principalmente da família. Às vezes, o aluno tem uma tradição que gostaria de seguir. Por isso que é tão importante que o professor proporcione momentos de reflexão, que o professor incentive a pesquisa, pois quanto mais informações o aluno tiver sobre a profissão que ele está pretendendo escolher, quanto mais dados ele conseguir levantar sobre a atuação profissional, sobre o momento da escolha, melhor será a sua escolha. Para fazer isso, o professor pode também trazer alguns profissionais na escola que falem um pouquinho sobre a sua atuação, sobre as possibilidades daquela profissão, de que maneira o aluno pode conduzir, né, a sua escolha, de que maneira o aluno pode conduzir a sua carreira profissional. Por exemplo, a escola pode levar um psicólogo na escola que vai dizer que a área da psicologia pode ser exercida em diversas áreas, como a psicologia escolar, como a psicologia do esporte, como a psicologia forense, a psicologia clínica, que é a área mais clássica, né, dessa profissão. Então, existem várias profissões que têm inúmeras formas de atuação. E com o contato do aluno com esse profissional, ele pode também perguntar, tirar dúvidas e conhecer melhor cada profissão. Sabemos que não será possível o professor levar todos os profissionais de todas as áreas que os alunos têm expectativa de conhecer, mas essa atividade pode ajudar todos os alunos a entender melhor as várias especificidades de cada profissão. Também é importante que a escola promova escolhas pautadas no protagonismo e na cidadania de cada aluno. É importante que, a partir dessas discussões, o aluno possa entender quais são os seus direitos e os seus deveres. Ou seja, não é só a escolha profissional que o aluno precisa fazer. Também é necessário que ele perceba que ao estar escolhendo uma profissão, que ao estar entrando no mundo adulto, ele também começa a fazer parte de uma maneira mais incisiva, mais responsável de sua participação na sociedade.
Diante disso, é necessário que ele perceba o quanto é importante que ele se torne um adulto reflexivo, crítico, consciente das necessidades da sociedade em que ele vive. Também é importante que o professor possa auxiliar ao aluno em pesquisas científicas sobre a profissão. Não basta só criar discussões pautadas em falsas ilusões, em expectativas que não correspondem à realidade de cada profissão, de cada atuação. É necessário que o professor também possa auxiliar os alunos a conhecer materiais especializados na área, a fazer pesquisas na internet sobre sites de profissões, sobre escolha profissional, para assim poder ajudá-lo a fazer uma escolha mais condizente com a realidade. Também é importante que a escola traga a família para esse momento de escolha profissional. É necessário que os pais sejam orientados em relação às escolhas dos seus filhos, em relação ao momento em que eles estão passando. Para isso, é necessário um diálogo franco e aberto, é necessário que os pais entendam que a pressão, que o momento da escolha não pode ser feito da noite para o dia. Muitas vezes, os pais criam expectativas em relação à entrada dos seus filhos na universidade, à escolha da profissão que o filho terá, e com isso acabam impedindo que o aluno, que o adolescente faça uma escolha consciente, ou principalmente uma escolha dentro da expectativa que o próprio aluno tem, e não na expectativa que a família quer que ele tenha. Ainda falando um pouquinho sobre a questão da relação familiar e dos alunos e dos seus filhos, é importante que a escola auxilie a família a perceber quando ela está exercendo essa pressão para com os alunos, né? É importante que a família ajude, auxilie o seu filho no momento dessa escolha e não imponha decisões que o aluno ainda não tem condições de tomar. Também é importante que o professor crie situações para que os alunos possam acreditar nos seus sonhos. Não é possível uma escolha só pautada em expectativas sociais, em expectativas econômicas. É importante que o aluno possa ser respeitado em relação àquilo que ele pretende, àquilo que ele sempre sonhou, à sua expectativa da infância, e isso precisa ser respeitado. O respeito é um dos fatores principais, principalmente entre os colegas, que vai fazer total diferença no momento da escolha. Por isso que é importante que os sonhos, as expectativas sejam valorizados durante o momento do trabalho do professor em relação à escolha profissional dos seus alunos, para que isso seja também levado em consideração e para que o aluno também perceba que isso é importante. Para ilustrar o que estamos dizendo, vamos ver um trecho do filme Orange County, Correndo Atrás do Diploma, onde esse trecho do filme traz uma ilustração de justamente esta reflexão de um adolescente sobre a escolha profissional, o momento em que ele resolve por uma profissão, porque ele considera que aquilo é importante, que aquilo realmente faz sentido com a sua subjetividade, com a sua personalidade. Maybe there's a bigger purpose for me, and I've just been too high to figure it out. I was sitting on the beach, totally cogitating. I looked down, and there in the sand was a copy of your book. It was like a sign, like your book was calling out to me. Read me. For the next few days, I read it from cover to cover. Your book totally captured what it's like to be a teenager, the excitement, the confusion, the horniness. Sometimes I laughed so hard I thought I was going to puke and die. And other times I cried. Sean, are you okay? It's just so sad! I read your book 52 times that month, and I finally realized what I wanted to do with my life. I want to be a writer. I've been writing ever since. It's all I ever do. All day and all night sometimes. It was hard to get going, but once I did, I couldn't stop. I'm like a machine and nothing else matters. Guys, I'm selling my board. Dude. I don't have time to surf. I need to focus on my writing. What? My friends think I've lost my mind. He's lost his mind.
Como vimos, a escolha da profissão vem permeada por uma série de expectativas, vem permeada por uma série de questões ideológicas, né? Na cena do filme, o aluno escolheu ser escritor a partir da leitura de um livro que lhe proporcionou uma série de sentimentos, desde alegria até lágrimas. Então, isso faz com que muitas vezes determinadas situações, como a que vimos no filme, sejam significativas para a escolha profissional de uma pessoa. E isso precisa ser levado em consideração. Como já dissemos anteriormente, é importante que a escola promova o encontro de profissionais de diversas áreas com os alunos. A escola pode proporcionar uma semana de encontro com profissionais especializados, fazer uma pesquisa sobre quais são as profissões que os alunos gostam e tentar trazer o número máximo de profissionais possíveis. Outra ideia é perceber ou fazer um levantamento de quais são as profissões existentes na família desses alunos e tentar trazer os pais também para essa discussão. Então, esses profissionais especializados também podem ser os pais dos alunos. Já que entramos nessa situação familiar, é importante ressaltar que o respeito à profissão de cada familiar deve ser levado em consideração. Todas as profissões têm a sua função, têm a sua necessidade. Não pode ser, o professor não pode deixar que a discussão da escolha profissional, a discussão das profissões, faça com que os alunos percebam ou façam com que os alunos sintam que a profissão de seus familiares é menos valorizada. É importante que o professor destaque que toda profissão merece respeito e consideração e, por conta disso, valorizar todas as profissões existentes nos familiares de seus alunos. Já que estamos dizendo sobre valorização das profissões familiares, também é importante que em sala de aula o professor possa valorizar a importância de cada profissão. É necessário que os alunos percebam que a escolha é uma coisa única de cada indivíduo e que essas escolhas precisam ser respeitadas, precisam ser valorizadas. Então, o professor não pode permitir, no momento da discussão das escolhas profissionais, que alguma profissão ou que alguma escolha de um aluno seja desvalorizada, seja ridicularizada em sala de aula. Antes de começar a trabalhar com a escolha profissional, é necessário que o professor imponha um respeito mútuo entre os alunos. Também é importante proporcionar pesquisas para a atualização. Muitas vezes as profissões, elas têm um estereótipo, um estigma de que são mais importantes ou menos importantes e esses estereótipos, esses estigmas não acompanham as atualizações científicas. Então é importante que o professor traga essas novidades, que o professor traga essas atualizações para a sala de aula, para que os alunos tenham um conhecimento real sobre a atuação de cada profissional. Também é importante que o professor conscientize os seus alunos sobre a importância dos estudos para o futuro profissional. O que estamos dizendo é que, para o êxito da escolha profissional, para o êxito da atuação profissional do estudante, é necessário que ele perceba o quanto ele vai precisar estudar, o quanto ele vai precisar se dedicar para que ele possa ter uma atuação profissional com êxito. A partir dessa discussão, o aluno pode perceber que a escola é um dos caminhos para o êxito da atuação profissional, ou seja, como já dissemos anteriormente, o mercado de trabalho cada vez mais exige que o jovem tenha uma escolaridade cada vez melhor, ou seja, quanto mais ele estudar, melhor será a sua colocação profissional. Diante disso, é necessário que o professor possa conscientizá-lo desta condição. Com isso, o professor vai favorecer que o aluno adote atitudes positivas, estabeleça metas e fortaleça seus sonhos. A partir daí, essas situações, esses momentos reflexivos vão poder possibilitar uma decisão, uma escolha mais acertada de cada aluno. Também é importante que o professor estimule a liderança, a ousadia, a iniciativa e a disciplina de seus alunos. O que estamos querendo dizer é que cada aluno possui uma qualidade que se evidencia mais, ou seja, cada aluno tem uma característica ou outra dessas que citamos. Por exemplo, você tem um aluno que
exerce uma liderança positiva entre um determinado grupo, outro aluno que é mais disciplinado, um aluno que tem um comportamento mais arrojado, e isso tudo faz com que essas qualidades possam contribuir no trabalho com o grupo. Então, é importante que o professor valorize essas qualidades em seus alunos. Para ilustrar o que estamos dizendo, vamos assistir um trecho do filme Soldado Anônimo, em que um personagem relata para outro personagem que ele poderia ter feito uma outra escolha. Este personagem é um sargento e ele diz que ele poderia ter feito uma escolha de trabalhar com um irmão, de estar ganhando dinheiro, de ter uma profissão, de estar com a sua família, mas que a escolha que ele fez de ser um sargento, de trabalhar como soldado, o faz se sentir satisfeito, ou seja, ele sabe que ele poderia ter uma outra escolha, ele sabe que ele poderia ter uma outra alternativa, mas que ele tem certeza que a escolha que ele fez é a adequada, mesmo passando por alguns sofrimentos, por algumas situações difíceis. The Army may pull this type of shit, but the Marines don't. When we get back, Fowler will be passing out shit paper. I could be working with my brother right now. He's got a drywall business in Compton. Does the inside of office buildings, you know, the metal studs. I could be his partner. Said he'd give me that brand new Dodge Ram Charger. You know the 318 Magnum, the Beast? All indoor work too, lots of AC. I could sleep with my wife every night. Fuck her, maybe. Take my kids to school every morning. And I run his crews too, probably increase productivity 40 to 50%. Make $100K a year. Do you know why I don't? Because I love this job. I thank God for every fucking day that he gives me in the Corps. Hoorah. Como vimos, o sargento do filme não tem nenhuma dúvida quanto à sua escolha. A discussão que ele faz com o soldado é simplesmente dizendo que ele teria outra alternativa. Provavelmente o amadurecimento fez com que ele tivesse certeza de que a sua escolha foi a correta. Por isso que é tão importante pensarmos sobre essas situações, pensarmos sobre essas possibilidades, para ajudar os nossos alunos a fazerem a escolha adequada. Nossa primeira dica de estudo de hoje é o livro Aprendendo a Ser e a Conviver, das autoras Margarida Serrão e Maria Clarice Baleiro, pela editora FTD. Este livro traz importantes atividades, inúmeras atividades para que o professor possa trabalhar o adolescente em sala de aula e principalmente a escolha da profissão. A segunda dica de hoje é o filme Soldado Anônimo, do diretor Sam Mendes, distribuído pela Universal Pictures do Brasil. Esse filme traz algumas cenas em que podemos pensar a questão da escolha profissional, o momento do acerto da escolha profissional. Nossa terceira dica de hoje é o filme Horas de Coaching, Correndo Atrás do Diploma, do diretor Jack Kasdan, distribuído pela Paramount Pictures. Este filme também traz elementos que favorecem a reflexão sobre a escolha profissional, sobre os momentos de angústia, sobre as dificuldades que o adolescente pode encontrar no momento desta escolha. Bons estudos!